Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Dando continuidade à série de livros, eu não vou ficar hoje falando especificamente de um livro. Eu quero falar de um conceito em geral e também, sobretudo, tentar situar esse local que eu vou falar historicamente, que seria, como vocês podem ter visto aqui na capa do vídeo, seria um comentário sobre não só a Grécia e a Magna Grécia, mas um local específico, dentre tantas cidades-estado grega que existia na antiguidade, que seria Esparta, Hoje a gente tem essa ideia comum de designar o fulano tem um sentimento espartano ou o sentimento espartano de ter um determinado lugar e tal, sempre relacionado a algo beligerante, belicoso, a guerra, ou uma cultura do corpo, de cultuar o corpo, de disciplina, de rigidez, por exemplo, que é uma ideia muito popular que veio através de uma filosofia que permeou em Esparta, que é justamente isso que eu vou comentar hoje, que eu quero falar sobre Esparta e sua lei, como que basicamente a Constituição de Esparta, claro que lê-se Constituição, não uma Constituição moderna, como que a Constituição de Esparta, que redigia aquele local e permeava toda aquela cosmovisão daquelas pessoas, ela justamente se inseriu após uma vivência e um modus de encarar o mundo diferente do que você tinha, por exemplo, em Atenas, que era o berço da democracia. Hoje se faz essa metáfora entre ditadura, sendo algo mais parecido com a filosofia de Esparta, e a democracia sendo basicamente algo ateniense, vamos dizer assim, da polis e tudo mais, e também essa dialética entre agrário e urbano, O urbano seria o lugar da cosmopolita, que seria basicamente Atenas, e a questão mais agrária, mais da barbárie, vamos dizer assim, mas barbárie no sentido de agrário, não da civitas, vamos dizer assim, seria Esparta, Eu, de certa forma, não que eu não concorde, mas eu acho que essa metáfora, ela não tem que ser rígida em você colocar uma dialética de um contra o outro. Eu acredito que ambas coexistem em uma sociedade. Você tem tanto locais mais voltados ao urbano, quanto locais mais voltados àquela tradição agrária, e ambas elas coexistem às vezes num país, vamos dizer assim, moderno e tudo mais, Bom, a Grécia, ela foi aquela península grega basicamente, Ela foi povoada basicamente mais ou menos em 2700, se tem uma noção maior, em 2700 a.C., Ela sofreu um fluxo migratório grande de povos indo-europeus que eram chamados de messênicas, pelos modernos dórios. Os dórios vão ver depois, que vai ser basicamente os antepassados do povo tanto grego quanto espartano, E, enfim, você tinha todo aquele fluxo migratório que basicamente eu acredito que eles têm uma conexão, com os povos da Idade do Bronze, a Idade do Bronze da cultura Hallstatt, que era aquela cultura da primeira manuseamento dos metais, que sobretudo você vai ter com os celtas, Os celtas, eles dizem que surgiram na Europa Central, basicamente, e eles vão ser aqueles que vão manipular os primeiros metais, e os gregos, antigos, não os modernos, eles seriam talvez de um tronco semelhante indo-europeu, que teria basicamente um contato ou uma simbiose, uma similaridade com esses povos dessa cultura da Idade do Bronze, Então, nesse livro aqui do Eduardo Velasco, A Lei de Esparta, ele vai falar justamente
que no surgimento de Esparta, antes dos dórios conquistarem aquela região, né, não só Esparta, como quase toda aquela região, você tinha os minoicos, que eles eram basicamente associados ao rei Minos, né, em 2700 antes de Cristo. E todos esses povos primitivos daquela região, eles seriam o que eles chamam, o que o próprio Homero chamava de povos helênicos periféricos, né? Que eles vão ter uma miscigenação, eles vão se mesclar com os aqueus. Os aqueus, eles vieram do Oriente, né? E nesse livro, justamente, curiosamente, ele fala que há uma conexão, por exemplo, entre aqueles povos do Mediterrâneo, inclusive, talvez, com aquele conceito da Grécia hiperbórea. A hiperbórea seria aquela terra nórdica, do norte da Europa, mas que talvez eles tivessem até uma ligação com os germânicos, né? É uma coisa que vai ser usada por nacionalistas, principalmente nacionalistas racialistas, vamos dizer assim, que os próprios nacional-socialistas defendiam que a cultura ocidental, e aí tinha aquela ideia fixa de germanizar tudo, que os gregos também, os gregos, sobretudo vindo com os dórios depois, seriam também germânicos, né? E aí eles vão até mais além, falando que até os próprios berberes, os povos das Ilhas Canárias também, os povos da Ilha da Madeira, que são povos que estariam no Atlântico, né? Os berberes no norte da África e esses outros povos que são ilhas pertencentes a Espanha e Portugal hoje, também seria o mesmo povo. Seria uma tentativa de dar uma unicidade, uma unidade em um tronco comum de origem de todos esses povos, né? E aí a discussão é muito, em cima disso, ela é muito ampla, né? Os berberes, por exemplo, eles não são necessariamente semitas, né? Eles têm uma origem, e eles têm uma questão do RNA, de um sangue do isolamento. São povos nômades, mas eles se mesclaram um pouco, assim como os bascos. Então a quantidade de sangue negativo entre essa população ela é muito alta, né? Que indicaria, por exemplo, um isolamento, né? Então tem toda essa discussão, e aí, em cima disso, na época dos grandes nacionalismos racialistas, e se tentou fazer essa leitura para tal, né? Eu estou apresentando esse vídeo com a camiseta de Roma, né? Sive Spacem para Bellum, né? Se você quer paz, arme-se para a guerra, que é daquele livro famoso do renascido Renato, que era o Vegésio, né? Da instrução militar romana, porque os romanos vão ser totalmente influenciados pelos espartanos. Já vou falar como e porquê, né? E eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um outro vídeo que eu fiz falando sobre Roma, né, do surgimento mitológico de Roma e também da filosofia romana e tudo mais, sobretudo da guerreira, né? A centúria romana, ela bebe muito também do conceito da falange hoplita dos gregos e dos macedônios também, né? Que a gente vai falar sobre isso e tudo mais. Então é muito curioso, né? Bom, Esparta, então, vou focar mais em Esparta. Esparta, então, antes da chegada dos dórios, ela teve basicamente esses povos chamados como aqueus. Os aqueus seriam os povos que vieram do Oriente, né? E se mesclaram com aqueles povos helênicos que estavam lá locais. Só que os aqueus, eles tinham rivalidades com os povos vizinhos, né? Sobretudo os que vinham mais do norte. E aí, em certo momento, tem uma passagem que fala e aí pode ser considerado até uma espécie de embrião de Esparta, né? Que eles colocaram um rei coxo, né? Um rei que era coxo, para justamente ele não conseguir ter uma liderança militar. E aí você já era um local que estava se militarizando, e você colocando uma pessoa coxa, uma pessoa que mancava ao andar e tinha uma aparência que não era a aparência de um guerreiro, poderia deixar aquele povo mais desnorteado, sem uma liderança militar e tudo. Mas esse representante, ele era muito afeito, ele era um poeta, ele era muito afeito às letras. E ele começou a compor canções militares e canções bélicas e enfim. E o efeito foi o contrário, ele deixou aquele povo mais aguerrido ainda.
E isso vem provar que a guerra ou o espírito bélico ele não se dá apenas pela atividade militar física, mas a atividade guerreira ela também está nas letras. E como ele era uma pessoa das letras, ele conseguiu incutir isso e aquele povo conseguiu ter grandes vitórias nas batalhas de seus vizinhos e tudo mais, né? Então isso é uma coisa muito curiosa de dizer, que é uma metáfora para falar que a meu ver, eu acho que o ideal seria a união da espada com a pena, a união dos bélicos, das guerras de conquista física com a parte teórica, a parte poeta, porque poesia e arte também se faz de uma forma beligerante, a meu ver, né? Então, passado tudo isso, chegam finalmente os dórios. Os dórios, eles eram um povo totalmente guerreiro, né? É o povo também que vai conquistar a Grécia. Mas aquela região, por exemplo, é uma região de Esparta, uma região que o terreno ele é um terreno muito, não sei se posso usar a palavra íngreme, mas é um terreno muito adverso, é um terreno muito montanhoso. Então, o povo que vive naquele local, ele é um povo justamente que precisa de uma outra lógica, que não é uma lógica de um terreno favorável, que te permite ser, por exemplo, mais sedentário ou assentado, e que te permite, por exemplo, ter uma filosofia mais pacífica, se é que podemos dizer assim, como ocorreu em Atenas, né? Naquele local, até antropologicamente falando e geograficamente falando, o povo foi moldado pelo seu ambiente, por ser justamente um ambiente inóspito, né? Aquela região é a região do Golfo Corinto, né? O Golfo Corinto, que favoreceu sobretudo locais como onde tinha o umbigo do mundo, que era o oráculo de Delfos, né? O oráculo de Apolo, né? De Delfos, onde você tinha sacerdotisas, as pítias, que elas dominavam aquele lugar e elas tinham o poder de falar o futuro, né, prever o futuro para as pessoas que consultavam o oráculo. Elas eram virgens, as pítias, né? E por que eu estou falando isso? Porque você tinha uma figura chamada Licurgo. Basicamente, a Esparta, como conhecemos, ela foi moldada pelo Licurgo. O Licurgo, ele foi um líder, né? Ele era uma espécie de rei, que na verdade ele não era da linhagem que seria a linhagem que iria governar Esparta. Seu irmão havia engravidado sua cunhada, só que depois seu irmão falece. E o Licurgo ele sempre foi fiel à descendência do irmão, que seria justamente o rei de Esparta, né? Só que a sua cunhada propôs casar-se com o Licurgo e que quando essa criança nascesse, eles iriam matar essa criança para depois eles terem o filho deles, que seria o novo rei de Esparta, que seria com o sangue do Licurgo, embora o Licurgo fosse irmão o seu sobrinho fosse seu irmão. E aí ele ficou totalmente ofendido com isso, né? Ele falou: não, eu jamais farei isso. A linhagem de Espartas é do filho do meu irmão e tudo mais. E ela ficou nervosa, ficou brava com ele e começou a se opor a ele. E o que ele fez? Ele esperou essa criança nascer. Quando essa criança nascesse, se fosse menina, ele deixaria com ela. Mas se fosse menino, ele pegaria essa criança para si e criaria essa criança como o descendente, o novo rei, aquele que assumiria o trono de Esparta. E nasceu o menino. E ele roubou a criança de sua mãe, ela ficou revoltada e tudo mais, e ele criou essa criança e preparou essa criança para assumir o trono de Esparta. Então ele sempre foi tão fiel e leal a Esparta, até mesmo rejeitando os interesses pessoais dele, que ele poderia muito bem naquela ocasião ter aproveitado a ocasião para se tornar rei totalitário do local e tudo, e ele respeitou a linhagem, né, monárquica de Esparta e tudo mais, né? É uma coisa de se admirar. E o Licurgo, então, ele passou uma parte da vida viajando. Ele era muito sábio também. Ninguém sabe ao certo a época que ele viveu. Alguns dizem que foi no século 7 a.C. Ninguém sabe exatamente quando. Até porque eles falam que ele teria conhecido Homero também, mas mas as datas não coincidem. Então ninguém sabe ao certo exatamente a época que ele viveu.
né? E o Licurgo ele viaja então por todo aquele mundo, o mundo conhecido até então da antiguidade, né? Ele vai para vários locais, inclusive tem uma passagem dele na Península Ibérica, né? E ele teria sido também aquele que teria derrotado Piton na mitologia, que seria uma serpente, né? E, enfim, ela era uma divindade dos povos indo-europeus também. E o Licurgo também, ele foi o fundador dos Jogos Olímpicos, né? Essa ideia deportista, de culto ao corpo e tudo mais que eu já vou falar mais pra frente desse vídeo, foi introduzida pelo Licurgo também. Quando ele esteve na Península Ibérica, tem aquele fato curioso, né? Porque ele falava que aqueles povos também possivelmente seriam filhos de Hércules, né? Heracles, né? E o Hércules seria aquele semideus que tem os pilares de Hércules, que justamente que separam a Europa, né, a parte da Península Ibérica do norte da África. E num outro local também, que faz uma referência a Hércules, seria a Serra Pirenaica, os Pirineus, que Pirene teria sido uma amante do Hércules, né, que se suicidou, né, tem uma história trágica, e ele teria construído a Serra Pirenaica colocando pedra sobre pedra, né? Então por isso se chama Pirineus, né? Em homenagem a Pirene e tudo mais. Mas enfim, ele viaja inclusive para o Egito também, e uma coisa que ele achou curiosa no Egito é que os egípcios eles tinham um exército permanente, né? O exército no Egito não era só em tempos de guerra, havia a profissão militar. E ele vai justamente importar esse modelo e filosofia militar para a Esparta, e aí ele que vai reformular a ideia do espartano, né, de Esparta como nós conhecemos hoje. Então, por exemplo, ele leva toda essa ideia de sobrevivência do mais apto, vamos dizer assim, introduzido num regime muito forte entre os jovens, sobretudo, para eles se tornarem guerreiros. Então Esparta se torna um local totalmente militarizado, né? Só que isso gerou o descontentamento da elite rica local, que não queria seus filhos misturados com a plebe, não queria, por exemplo, que seus filhos sentassem para comer num refeitório, por exemplo, a refeição ou ração junto com os outros homens que estariam ali já naquela vida bélica militar mesmo, que é a vida de caserna que nós conhecemos hoje. E ele teve muito problema com isso, então essa elite quis linchar o Licurgo a princípio, porque os filhos dos ricos jamais se sentariam no mesmo exército com o filho da plebe, né? Só que, numa dessa ocasião, um jovem chamado Alexandre bateu no Licurgo e ele ficou cego de um olho e tudo. E eles ficaram, e como os idosos eram muito respeitados, sobretudo na antiguidade, né, porque passavam sabedoria e tudo mais, essa elite ficou com consciência pesada de ter feito isso com o Licurgo. Então eles acabam perdoando o Licurgo e acabam aos poucos aceitando as ideias do Licurgo, e o Licurgo cria esse jovem Alexandre, né? E esse jovem Alexandre poderia ser o primeiro, considerado o primeiro, basicamente registrado na história, a passar pelo treinamento bélico dos espartanos, né? O Alexandre o Grande, filho de Alexandre Magno, filho de Felipe II da Macedônia e tudo mais, esse daí o tutor dele foi o Aristóteles, né? Vale lembrar que foi o Aristóteles o tutor do Alexandre o Grande, um dos maiores generais. Que depois o Império Macedônico ele bebe também, basicamente a junção do ideal grego de Atenas com o ideal bélico de Esparta, que é uma coisa que vai acontecer também de certa forma entre os romanos depois também, né? Então o Licurgo cria a Constituição Espartana, que seria a grande retra, né? Onde você tem a agogê. A agogê seria o treinamento militar, a diamasconeses, né? A agogê é aquele treinamento que os espartanos tinham, né? E aí você tem a diferença de um local que é a telurocracia para a talocracia, né? A telurocracia seria Esparta e talocracia seria Atenas, né? Representado por Atenas. O Império Talassocrático era aqueles impérios comerciais que se assentavam por todo o Mediterrâneo, como povos, por exemplo, como os fenícios, por exemplo, né?
E aí você vai ter a ideia de duas mentalidades diferentes de império. A telocracia é aquele império que é um império voltado para dentro, e a talocracia é um império voltado para fora, né? Isso vai permear justamente essas duas noções de império ao longo da história, né? Os gregos, eles não tinham essa ideia de império interno, império de extensão no próprio local, e eles queriam buscar novas terras. Isso vai dar uma dialética entre, por exemplo, diversas noções de império, como por exemplo Castela e Aragão na Espanha, como por exemplo você vai ter depois na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial os alemães, o Império Germânico, o Império Alemão, ele era um império voltado para a conquista da própria Europa, enquanto que os ingleses não tinham interesse na conquista bélica e física da Europa, mas apenas a conquista comercial. Os ingleses, eles eram mais voltados para a anexação de territórios no estrangeiro. Você pode também fazer uma analogia entre Roma e Cartago. Roma era aquela teocracia que queria um império europeu, não só europeu, também de outros lugares. E Cartago já era mais talassocrática. Então a gente tem essa ideia hoje que se fala, por exemplo, que os Estados Unidos, o imperialismo norte-americano, ele é um imperialismo talassocrático, né? Ele tem a ideia, e embora eles se reivindiquem como uma nova Roma, né? A noção romana de império e tudo mais, eles estão muito mais próximos de Cartago do que o contrário, né? E o Oswald Spengler, né, que é aquele, eu tenho o livro dele aqui, que é o Decadência do Ocidente, é um livro muito famoso do Oswald Spengler, e ele fala que esse tipo de militarização de Esparta, e que vai gerar uma espécie de aristocracia socialista, ela se repete ao longo da história. E ele vai falar que se repete ao longo da história também foi depois o cesarismo, César, né, em Roma e tudo mais, que mudou totalmente aquela ideia que se pode dizer democrática, que se é que existe, não a noção de democracia que nós temos hoje, mas a noção democrática para a noção mais ditatorial e militarista de Roma, né? E esse cesarismo, representado também pela aristocracia prussiana, ela vai se repetindo ao longo da história. Ele considera o Império Espanhol, eu colocaria Esparta também aí nessa discussão, e também, como ele era um autor alemão, ele coloca também o socialismo prussiano. O socialismo prussiano do Spengler também seria uma nova atividade aristocrática socialista, que na verdade ela é quando você tem um interesse maior de um povo, seja ele pela vulgarmente chamando raça, que o Spengler é contra, ele vai se opor ao nacionalsocialismo depois, porque ele não tem essa questão racialista, né? Ele é um germanófilo, mas ele não tem essa questão racialista. E você tem, por exemplo, a reedição desse modelo com o Império Alemão, que seria o segundo Reich. Ele escreve antes do terceiro Reich, né? O segundo Reich seria justamente um resgate, por exemplo, disso, que já tinha aquelas pretensões alemãs de conquista da Europa, né? Contra a outra noção de império, que seria a noção de império mais talassocrática no estrangeiro, para as colônias no estrangeiro, que era o estilo dos ingleses, né? Então você tinha o Monte Canai, é muito famoso esse Monte Canai, né, que até aparece naquele filme famoso que fizeram há pouco tempo, Os 300 de Esparta, baseado nos quadrinhos, né, que fala justamente que as crianças que nasciam com algum problema, né, não gosto de usar a palavra defeito, né, mas elas nasciam com alguma adversidade física ou intelectual, eles eliminavam essas crianças jogando-as desse Monte Canai, né? E aí é uma ideia que, não é uma ideia, mas é uma prática que vários agrupamentos humanos fizeram, e alguns ainda até fazem, né? Por exemplo, o infanticídio dos indígenas brasileiros, ele é uma forma de eugenia também, se você for parar para pensar, por mais que ela é metaforizada pela questão do mito e tudo mais, de alguma lenda e tudo mais, mas ela no fundo tem uma questão funcional de se eliminar aqueles que aos olhos deles são indesejáveis à sociedade. Isso
que deixo bem claro que nesse vídeo não estou defendendo isso, estou apenas expondo que é uma coisa que existiu, né, e existe em alguns lugares ainda, né, e é uma coisa que justamente vai ser combatida na modernidade, sobretudo com a ideia cristã. Quando todos esses povos se cristianizaram, o cristianismo, com sua ideia de caridade e tudo mais, ele vai fazer uma releitura do paganismo, do chamado paganismo, e muitas dessas práticas que nós vemos hoje como absurdas, como a própria eugenia ou eutanásia, são práticas, por exemplo, que eram normais antes da introdução do cristianismo. Então o cristianismo, ele fundou basicamente a nossa moralidade judaico-cristã do mundo ocidental de hoje, porque ele justamente eliminou, por exemplo, questões como incesto, questões que existiam, por exemplo, em povos, ou zoofilia, coisas que nós consideramos abomináveis hoje. Ele justamente eliminou tudo isso com a moralidade, e eu acho que isso foi uma coisa boa, porque eu tenho a minha moral que se opõe a esse tipo de coisa. Eugenia significa bem-nascido, né? E eutanásia é boa morte, seria, né? Bem morrido não existe, mas boa morte. Porque eles acreditavam que o bem-nascido da eugenia seria aquele perfeitamente saudável, com suas faculdades mentais e tudo mais, e eles queriam promover esse tipo de indivíduo na sociedade. E a eutanásia tem aquela ideia que o próprio Licurgo, considerado mais Deus do que homem pelo oráculo de Delfos, ele achava, no seu fim da vida, que ele já tinha conseguido introduzir e formular Esparta como ele gostaria, que era voltada para a atividade bélica, da agogê e tudo mais, e aí ele achava que ele tinha cumprido sua missão e que ele tinha o direito de se suicidar. Ele achava que um homem em vida, depois de ter cumprido com sua missão, ele tinha o direito de escolha de tirar a própria vida, né? E aí vem, por exemplo, a questão da eutanásia. Essa ideia ela foi defendida pelo Ramiro Ledesma Ramos também, né? É um filósofo espanhol, né? Das RONS, né? Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, que quando ele foi ser executado pelos comunistas, ele falou: eu tenho o direito de morrer aonde eu quero, que era essa ideia de você escolher onde você vai morrer, né? Se você não pode escolher onde nascer, você tem o direito de escolher onde morrer, né? Então, esse tipo de coisa aconteceu e foi levado à enésima potência, vocês sabem muito bem, pelo nacionalsocialismo na Alemanha, né? Os nazistas fizeram essa ideia de eugenia e fizeram a execução não só de povos indesejáveis como os judeus ou outros povos que eles consideravam indesejáveis, como eles também fizeram com pessoas com deficiência. Foi uma coisa horrível, horrorosa, né? Esparta tinha esse embrião, e quando essa ideia foi associada à industrialização, à morte, à tecnologia, à técnica, né? A ciência foi usada pela morte em massa. Auschwitz, ele é a morte em massa, ele é uma espécie de linha de produção da morte, uma simbiose entre a linha de produção da fábrica e a linha de produção da morte. Isso é uma coisa terrível, né, que aconteceu, e que é bom a gente discutir sobre isso, né, e que fique muito claro que não é a defesa desse tipo de coisa, mas justamente a gente poder olhar com um olhar crítico e reconhecer que esse tipo de coisa existiu para justamente ser evitada. Mas a ideia beligerante voltada ao asceticismo militar de Esparta, eu faço uma leitura assim, pessoal, que eu acho bacana, não que eu acho que um Estado tem que ser totalitário e militarista, mas eu gosto, por exemplo, dessa atividade de competição, que o esporte traz isso também. O Licurgo foi o inventor das Olimpíadas, né? O esporte, ele substituiu a guerra justamente fazendo esse tipo de coisa, e eu acho interessante. Eu acho que a gente tem que priorizar sempre a busca do melhor, de uma saúde física melhor e mental melhor. Eu acho que a gente não tem que negar isso e pisotear isso. Eu acho que isso tem que ser promovido, mas sempre dentro de uma margem, respeitando outras formas de vida também, ou de filosofia, e também não se tornando um modelo padrão que vai se sobrepujar sobre todos os outros, como, por exemplo, o helenismo, né? Somente a beleza helênica é a que vale. Não, a gente sabe que é um padrão, existem outras versões,
mas assim, na minha vida pessoal eu acho interessante e faço uma leitura metafórica disso como uma coisa bacana, enfim, porque eu tenho um saudosismo, gosto muito de história, dessas coisas, e tendo sempre a apontar o dedo para a modernidade, que eu acho que a modernidade realmente é uma coisa que eu não consigo me adequar muito bem, né? Essa região de Esparta, antes ela era conhecida como Lacedemônia, aí era a região da Lacônia, né? Lacedemônia era o nome de Esparta antes do Licurgo, por exemplo, reformular, né? Com a nova Constituição e tudo mais, né? E você tinha os espartriarcas, esses daí eles eram aristocracia. E na filosofia dessa aristocracia, dos astói, os astóis seriam o que seriam os aristos, depois que o próprio Aristóteles fala na Grécia, mas os astóis seriam aquela elite aristocrática que basicamente era definida pelos que possuíam pedaços de terra, né? E esses lotes de terra eram dados aos considerados melhores porque eram aqueles que desenvolviam a intuição, né? E isso é uma coisa muito interessante porque o Júlio Evola, né? Ele fala da aristocracia do espírito. A aristocracia do espírito, diferente da noção de aristocracia racial dos nazistas, a aristocracia do espírito seria aquela que teria um espírito mais elevado. A questão biológica ou do seu fenótipo, ela não importa. Na verdade, seria a sua questão do espírito, no espírito no sentido de ser, né? Não no sentido religioso. E essa aristocracia do espírito é aquela que consegue ter uma intuição maior, fazer uma dedução maior das coisas e própria indução também maior das coisas, e é aquela que sabe, não rejeita os seus impulsos, os seus, por exemplo, impulsos sensoriais, a questão sensorial, mas ela também não é escrava de suas paixões, das suas questões sensoriais. Então essa questão do intuitismo, ela vai trazer uma virtude também, uma virtude que também está aliada à sua intuição de poder fazer uma leitura maior da sociedade e das próprias pessoas. E essas eram as pessoas que tinham um senso, a questão do sensorial mais aflorado, que você tem desde a antiguidade, por exemplo, da pré-história, por exemplo, entre aqueles que tinham a capacidade de fazer uma leitura do terreno durante a caça, esse tipo de coisa, que se tornaram os líderes, os verdadeiros líderes, as lideranças legítimas. Porque o líder nada mais é aquele que sabe, que tem um conhecimento maior do que o restante do grupo, né? E ele usa esse conhecimento para dominar o grupo, claro, para dominar o grupo, mas também para manter aquele grupo coeso e toda o regimento, né, aquela regimentação daquele grupo. As sociedades modernas têm o império da lei, a Constituição, porque é impossível uma pessoa sozinha, por exemplo, num país moderno, conseguir controlar tudo. Mas na antiguidade, essas lideranças legítimas, elas agiam dessa forma, né? Você tem também os... deixa eu ver o nome aqui, que eu não me lembro. Os expatriados e o que deu origem aos periféricos, né? Que seria a origem do nome periférico. Os pericos, né? Os pericos, eles eram os que viviam à margem, né? Seria basicamente, um anacronismo eu dizer classe média ou burguesia, porque esse conceito de burgos e burguesia ele surge apenas na Idade Média. Mas, e na moderna principalmente, mas ele seria mais ou menos uma classe intermediária, né? Não é classe também, lembrando que sociedade de classe surge só na Revolução Industrial. Seria um estamento, sei lá, seria o intermediário, os péricos, que eles deram origem à palavra periférico, o periférico que vive à margem e tudo mais. E depois você tinha a plebe. A plebe seria... eles não eram escravos igual na Grécia, né? Isso vale lembrar que eles tinham um pedaço de terra também, né? O socialismo, que também é um anacronismo dizer, mas a ideia social aristocrática de Esparta, ela fez uma espécie de reforma agrária, que seria uma espécie de reforma agrária, porque todos tinham um pedaço de terra, não havia escravos e todos serviam no exército, né? Mas havia um ressentimento muito grande entre os plebeus, né? A plebe, com os astói, né? Que seriam os melhores e tudo mais. Mas pelos astóis serem os mais virtuosos, aqueles que tinham a força das armas, do comando do exército e tudo mais,
eles conseguiam controlar uma grande população mesmo sendo minoria. Então aí vem aquela ideia de que se você tem o treinamento militar e a força das armas, você consegue controlar uma grande maioria, né? Um contingente de poucas pessoas controla uma maioria desarmada, né? Se a maioria é desarmada, ela consegue ser controlada por uma minoria que possui as armas, né? A criança, ao nascer, ela era mergulhada no vinho, né? Porque o álcool do vinho fermentado fazia ela demonstrar se ela tinha epilepsia. Então, se ela tinha epilepsia, o vinho ia fazer ela ter aquilo. Então, era uma forma de descobrir se ela teria alguma doença, algum problema, vamos dizer assim, para justamente ser eliminada, uma coisa terrível. Plutarco falava que o Aristóteles, ele concordava justamente com esse tratamento, né? De você, por exemplo, eliminar os indesejáveis, porque para eles era um problema para a sociedade e para o Estado também. E o que vai acontecer justamente é que o iluminismo francês depois ele vai ver isto como uma irracionalidade, uma coisa imoral também, mas irracional também, que é o que vigora hoje, né? Hoje a gente tem essa ideia de inclusão, essa ideia de, o direito à vida a todos, né? Mas não é uma ideia que funcionava na antiguidade e faz a gente pensar como seria basicamente nós no estado de natureza, né? Como seria o homem na pré-história? Será que ele deixava para trás as pessoas que não tinham essa condição de acompanhar o restante do grupo? É um estudo que dá para a gente pensar isso, supor, né? Porque não tem como a gente voltar ao passado para ver como era, né? Enfim, e esse tipo de educação é uma educação que o Nietzsche chamava a moralidade dos senhores, a educação dos senhores, dos melhores, né? Seria aquela educação de se alcançar a perfeição, e a beleza, ao mesmo tempo que ela tem essa perfeição, ela é opressora também, né? A noção de beleza, que vai permear muito o mundo helênico também e tudo mais, né? É uma coisa que realmente a própria modernidade tenta desconstruir isso, e tem uma guerra entre a narrativa da beleza e a narrativa da decadência. Essa narrativa da decadência seria os filhos do demiurgo, né? Naquela questão do platônica, que é aquele ser intermediário entre a terra e o mundo dos deuses, né? O demiurge, o demiurgo seria um demônio que teria tido filhos proto-humanos que lembravam os humanos, mas não se pareciam diretamente com os humanos, não eram humanos. E tem toda essa ideia desenvolvida, né, de que qual seria a verdadeira face dos humanos, ou característica dos humanos, né? Desde a época dos Pelasgos, os Pelasgos seriam aqueles povos ali daquela região, antes dos Dórios também, né? Você tinha a Jônia era uma região, e Éfeso é a atual Turquia também, né? Mas isso basicamente permeou quase todo aquele local, porque se fala também hoje com a ideia dos pacifistas, dizendo que Atenas era totalmente civilizada, voltada à filosofia e tudo mais, mas os próprios gregos eles também tinham a ideia de combate também, né? Vale lembrar que eles se uniram com os espartanos na época de Leônidas contra os persas também, né? E a ideia se Esparta era totalmente militarizada, a ideia do exército permanente, ela surge depois entre populações que percebiam que precisava alimentar a atividade bélica militar para proteger as suas fronteiras, né? Enfim, as crianças elas eram submetidas ao manuseio da espada, né? E também a questão de aptidão física e da própria sobrevivência, a testes de sobrevivência. Então elas eram submetidas a temperaturas totalmente baixas, né, para suportar o frio, ou andar em cima de brasa, né? Aí vem aquela famosa expressão pisando em brasa, porque pisar em brasa seria a capacidade de você controlar a dor pisando descalço num tapete de brasas, né? Enfim. E tinha o clímax. Durante as lutas, assim como numa partida de futebol você tem os pênaltis, né? O clímax seria quando realmente você tinha a decisão da luta e tudo mais. Então, as academias de ginásios deportistas, claro que não de uma forma violenta e tudo mais, né? O que se tem hoje, porque o esporte hoje tem regras e tudo mais.
Mas as academias hoje, elas se baseiam muito, os ginásios, talvez até nesse treinamento espartano que existia na época até então, né? Enfim, e isso vai moldar justamente ao treinamento militar, né, dos exércitos modernos, que não é apenas você saber manusear as armas, mas é a resistência física e a disciplina e hierarquia, né? Aí surge depois o exército moderno com os ranks, né, que seriam os postos, né, hierárquicos. Essa ideia da aristocracia, que era basicamente a que dominava a força das armas da antiguidade, ela é uma ideia diferente, por exemplo, da elite que nós temos hoje, porque é uma ideia de que os submetidos a ela também são irmãos ou primos, porque eles seriam quase que todos de uma mesma origem. E essa ideia da aristocracia europeia ela é diferente da aristocracia que teve no Brasil, porque aqui a gente teve diversos povos de origens étnicas diferentes e acabou não produzindo uma elite que se reconhece como irmã do povo, ou vice-versa. E você pode ver que, por exemplo, a palavra peer, né, de par, da aristocracia britânica, inglesa, ela é do aristocrata que ele tem um laço de sangue, ou um laço de mesma origem, ou um primo, por exemplo, do plebeu, vamos dizer assim. É uma coisa que não aconteceu aqui nas Américas, por conta da gente ter sido colonizado por povos diferentes, enfim, ser multiétnico também aqui, né? E essa ideia era uma mesma ideia que se tinha, que vem desde Esparta, né? Da elite ela ser diferente, ela ter a distinção. Claro que ela vai ter distinção e mais privilégios, mas em compensação ela se reconhece como igual daqueles quais são seus súditos também, né? Os pelasgos, eles eram submetidos à cripteia. A cripteia era a política de Esparta em relação aos seus súditos, né? E eles submetiam sua religião também aos súditos pelasgos, que seria basicamente a adoração a Apolo. Apolo é filho de Zeus, e eles adoravam ele na Carneia. A Carneia era uma espécie de festividade a Apolo, né? Mas a elite espartana, ela se considerava herdeira, a realeza espartana, ela seria herdeira de Hércules, né? De Heracles, então, né? Enfim, essa ideia de seleção no treinamento físico, vamos dizer assim, dos espartanos, não só físico como espiritual também, e moral, ele é reconhecido pelo Xenofonte, por exemplo, que o Xenofonte fala que os espartanos eles eram mais altos do que os outros helenos, né? Eles eram mais altos do que os outros helenos. E tinha uma espécie de mingau que eles faziam, e aveia também, eles comiam muito aveia, que é inclusive utilizado nos cavalos de corrida modernos, né? Então essa ideia de seleção dos melhores, vamos dizer assim, acontece entre os animais também, né? É que a gente tem uma moralidade em se dizer, em tomar cuidado em fazer isso em relação aos seres humanos. Eu concordo com isso. Mas entre os animais você tem esse tipo de seleção para você ter um animal mais forte no trabalho, no arado, por exemplo, que tinha antigamente. Hoje em dia a agricultura é toda mecanizada. Mas antigamente você tinha essa seleção dos animais melhores para poder trabalhar e tudo mais. E os escravizados da América, eles foram selecionados também, né? Triste, horrível dizer isso, mas é verdade. Porque a grande parte dos esportistas, descendentes de escravizados, eles têm uma condição física e um físico mais cultuado ou melhor e mais desenvolvido. Porque eles foram selecionados historicamente justamente para o trabalho nas Américas, né? E isso aconteceu em outros lugares também, né? Não só entre escravizados, mas entre pessoas também. A sobrevivência do mais apto, desse darwinismo, que tem que tomar muito cuidado para não se fazer um darwinismo social e científico, enfim, que a gente tem que evitar esse tipo de coisa, mas esse tipo de coisa ele é real, existe, né? É um fato. E os melhores, os que estão melhores adaptados e aptos às adversidades, à competição e uma série de coisas, num sistema como o atual, não necessariamente são aqueles que se dão melhor, porque existem outras variantes que vai determinar se o sujeito vai se dar melhor na vida ou não. A questão da meritocracia, ela vem acarretada de
questões políticas, de posições. Às vezes o cara é filho do dono da empresa, ele já vai ser colocado como diretor da empresa e ele não passou por nenhum sistema de promoção realmente de fato. Mas o que se tem é que, pelo menos, até o Roberto da Mata fala, que no Brasil, numa sociedade totalmente onde os padrinhos determinam tudo, uma sociedade do compadrio, no esporte é onde as pessoas, pelo menos até um tempo atrás, encontravam a verdadeira ascensão pelo mérito, né? A meritocracia ela existe realmente no esporte, porque no esporte só tem uma verdade: ou você é o melhor, ou você é bom, ou você não é. Então o esporte ele seria mais democrático nesse sentido do que as outras variantes que existem na sociedade, no sistema, que impedem às vezes o melhor apto ou o mais preparado de crescer, né? Enfim, a gente pode fazer toda essa leitura de Esparta, eu gosto bastante, não dá para falar nesse vídeo aqui sobre tudo, recomendo a leitura do livro do Eduardo Velasco, um livro muito bacana. E ele faz apontamentos, inclusive com citações do Nietzsche, vai falar do Ubermensch e tudo mais, essas coisas que a gente sabe muito bem no que deu ao longo da história, dependendo de quem as interpreta, né? A gente sabe muito bem quais regimes se fizeram valer disso, né? Mas independente deles terem sido adotados por regimes execráveis e nefastos, a gente não pode deixar de ler e entender, porque diz muito também, não só sobre um passado e uma especulação do que foi o homem em seu estado de natureza, e no passado da antiguidade também, bem como explica bastante algo que é uma coisa que existe de fato, e você ir contra ela geralmente nunca vai dar certo, que é a nossa natureza humana.